uma abordagem àquilo que se passou com Jesus enquanto esteve na Terra, bem como o modo como a sua mensagem se propagou no nosso planeta. Devemos entender que, por aquilo que os Espíritos nos informam, Jesus de Nazaré foi o Espírito mais evoluído que alguma vez pisou os caminhos da Terra. Durante o tempo em que viveu no planeta, Jesus preocupou-se em deixar uma mensagem que elevasse as mentes das pessoas que aqui viviam. Ele viveu uma altura difícil, em que o Império Romano, de algum modo, fustigava as populações que dominava, mas mesmo assim, e apesar de tudo, por onde ele passava, as suas pegadas deixavam sempre uma mensagem de confiança. Veio na altura certa, dando rumo à humanidade. E foi de tal forma importante a sua passagem sobre a Terra, apesar de figura simples, que após a sua vida, a contagem do tempo neste planeta começou a fazer-se de antes e depois da vida de Jesus ao mundo, ou seja, antes e depois do cristianismo, de Cristo, aliás. Então, como estávamos dizendo, Jesus deixou uma mensagem de simplicidade. Ele apelava às pessoas que o rodeavam para que fossem simples, mas sobretudo era ele que irradiava simplicidade da sua maneira de estar e de viver entre aqueles que com ele partilhavam mais de perto a vida. Trouxe também uma mensagem de paz. Apelava sistematicamente à paz entre todos, à harmonia, à concórdia, para que a simplicidade pudesse reinar nos corações daqueles que com ele conviviam, e achando e transmitindo que essa era a pedra de toque para que na Terra todos os males tivessem remédio. Também Jesus deixou um apelo à paciência. Ele próprio, perante aqueles que se aproximavam dele para receberem conforto, era extremamente paciente, até para com os seus apóstolos, que eram pessoas difíceis, ainda pouco conhecedoras da grandeza da pessoa que tinham junto dele, e muitas vezes tinham oscilações, e Jesus rodeava-se então de uma imensa paciência para os trazer até si. Também deixou uma outra mensagem, a mensagem da compreensão. A ideia de que, apesar da diferença que existe entre as classes das pessoas, a compreensão será sempre algo que nos pode unir, ouvirmos o outro, termos paciência para com ele, compreender-lhe as suas dificuldades e, sobretudo, colocarmos-nos no seu lugar. Por isso Jesus nos disse: não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. E essa, de facto, é algo que fica e que nos serve de algum modo de linha de pensamento para nos orientarmos sempre na nossa vida. Uma mensagem profundamente atual, a da compreensão, da amizade entre as pessoas e também do alento que se pode dar a alguém que esteja numa situação diferente da nossa. A verdade é que passaram 2000 anos sobre a mensagem que Jesus deixou à face da Terra. Ele não escreveu nada. Unicamente a sua mensagem foi falada e depois passada através dos Evangelhos para a posteridade. E passados 2000 anos, às vezes até em nome de Jesus, nem sempre aquilo
que os homens fizeram tinha a ver com a mensagem que ele deixou. Levando a humanidade a situações de absoluto desalento, agindo exatamente ao contrário do apelo que Jesus deixou na Terra. Parece que a humanidade está cega, surda e muda à mensagem que Jesus deixou. Ninguém quer saber, ou parece, do valor que tiveram as palavras de Jesus, as consequências que elas tiveram a curto prazo, as passadas que muitos deram na sequência daquilo que Jesus deixou na Terra. Então, precisamos, se calhar, de nos reportar novamente à mensagem de Jesus e desta vez a uma passagem do Evangelho de João. E diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui está um apelo, mas também uma promessa. Isto é, Jesus explica tudo aquilo que tem para explicar às pessoas daquele tempo. Àqueles que o rodeavam, evidentemente. Não havia comunicação social. Ele entende que nem todas as parábolas que ele conta podem ser interpretadas pelo entendimento das pessoas que com ele convivem. Mas ele promete que mais lá para a frente, seu Pai, referindo-se a Deus, haverá de mandar à Terra outro Consolador, algo que console novamente a humanidade e que lhe dê mais um abanão no sentido de que possa prosseguir a sua caminhada evolutiva sobre o planeta que ele tanto ama. Por isso, esta passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também 26. Ora bem, e esse abanão à humanidade acaba por se dar numa casinha de madeira nos Estados Unidos da América. Em Hydesville, no dia 31 de março de 1848, vivendo aqui nesta casa uma família, a família Fox, acontece que durante a noite começam a ouvir-se barulhos, ruídos na casa, ressoando na madeira, no soalho e nos móveis, que não se percebia de onde vinham, não tinham, digamos que, uma origem física. Bom, antes de avançar, eu gostaria só de dizer que esta casa de Hydesville, que parece ser o ponto fulcral de onde Jesus de Nazaré, através dos Espíritos, tenta trazer ao mundo novamente uma mensagem de consolo, esta casa que estamos a projetar já não é a original. A original foi destruída por um incêndio. Entretanto, os espíritas americanos reconstruíram, fizeram uma réplica, mas ela foi novamente incendiada. Portanto, nem esta sequer já existe. De qualquer forma, dizia eu que o que aconteceu aqui nesta família foi que volta para trás. Que entrou em 31 de março de 1848, vivendo então aqui a família Fox, constituída por o pai, a esposa e duas meninas. Apesar de eles terem três, uma delas não estava ali, e como dizia também,
começaram a ouvir-se barulhos incomodativos sobre a casa, embora já os houvesse em noites anteriores, mas aqui foi de facto o fulcro. Uma das pequenas lembrou-se que no dia seguinte seria 1 de Abril e seria alguém que estaria a tentar brincar com eles para lhes pregar uma mentira. E é quando ela se lembra de começar, digamos que, a inquirir o ser ou alguém que estaria por detrás daquelas batidas, fazendo-lhe perguntas, digamos que responsáveis, às quais podia responder, podia receber uma resposta concreta. E daí ela começou a perguntar se tinha vivido naquela casa, a pessoa disse que sim. Enfim, chegaram à conclusão que ali fora assassinado um mercador que por ali tinha passado e que, respondendo a perguntas sucessivas que eram feitas através de batidas, o mercador acaba por informar que tinha sido assassinado naquela casa por uma questão de lhe roubarem alguma coisa que ele levava consigo e que estava sepultado no interior da casa. Bom, deu brado esta história, vieram muitas pessoas tentar confirmar e a verdade é que deste pequeno núcleo de manifestações começaram a fazer-se outras tentativas de comunicação com o mundo espiritual noutras casas e apercebeu-se a população de que havia respostas concretas para ideias concretas. Isto é, algo de inteligente estava do lado lá das batidas simples que se ouviam, às quais davam resposta às perguntas que lhe eram feitas pelos humanos. Curiosamente, por exemplo, a mãe destas duas jovens, elas eram 3, já vou projetar, mas uma não estava lá em casa, também posso projetar já, lembrou-se de perguntar àquela entidade se por acaso sabia quantos filhos ela tinha e respondeu-lhe por batidas a idade de cada um e depois bateu mais a idade de um. Ela tinha de facto tido 7 filhos, ele bateu 7, mas o último tinha falecido e ela já nem passava pela cabeça de que ele lhe viesse também dar a idade daquele que já tinha falecido. Então, constituíram-se comissões para avançar com os inquéritos. A pequena que teve a ideia mais brilhante é esta Kate, esta aqui Margarida e esta Leia, que não estava em casa na altura, mas que depois também começou a manifestar capacidades de intercâmbio com o mundo espiritual. Bom, e daqui nasce um movimento de tentativa de intercâmbio com aqueles que estão do lado lá da vida. E a humanidade começa-se a perceber de que existe vida para lá da vida. Isto deu volta à cabeça de muita gente, faziam experiências contínuas, apareciam cada vez mais informações que faziam sentido. E de tal modo foi o impacto que estas reuniões tiveram e com as respostas que vinham do mundo espiritual que elas vêm até a Europa também. Hoje, nos Estados Unidos, e como eu disse, já não existe a pequena casa de Hydesville, que de algum modo foi o fulcro das manifestações espiritualistas na época. Existe um parque onde existe um memorial e uma casinha transformada também, onde existiu a antiga casa, bem como um museu. Neste museu, em 1904, foi encontrado de facto nas ruínas da casa primitiva o esqueleto de uma pessoa e junto dela estava uma maleta de mercador, uma mala de lata que usavam antes aquelas pessoas que andavam a negociar de terra em terra. E hoje, nesta casa, constitui-se um museu onde, entre outras curiosidades, se encontra a tal lata que estava enterrada junto do homem que foi encontrado lá nas ruínas da casa de Hydesville, na casa da família Fox.
Ora bem, a partir daí começa então a haver interesse pelo contacto com o mundo espiritual. E começam grandes figuras do mundo a interessar-se, a tentar experimentar, a validar, digamos assim, as informações. Toda a história encantadora da casa da família Fox em Hydesville encantou também esta figura simpática que nós podemos, Sir Arthur Conan Doyle. Tem muito a ver com o Sherlock Holmes, é o autor da série Sherlock Holmes, interessou-se profundamente pelos fenómenos espíritas, digamos assim, mediúnicos, e também pelo espiritismo, na sequência, e de tal forma que a narrativa mais bela acerca da encantadora história da família Fox e daquilo que eles viveram está exatamente na obra A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Está disponível na internet, podem ler que esta obra está disponível. Bom, então, e de tal modo ele se interessou que acabou também por defender as ideias espíritas e, sobretudo, encantar-se com as experiências de William Crookes e com as experiências feitas mais preponderantemente com a médium Eusápia Paladino. Chega a Paris a tentativa ou as tentativas de comunicar com o mundo espiritual em 1854 através das sessões de mesas girantes. As pessoas juntavam-se em volta de mesas, em sessões chiques na época, e faziam perguntas à mesa e a mesa respondia. Isto foram realmente, foi uma época muito curiosa no século XIX, em que de facto era chique. Faziam, de facto, dentro deste cenário, as pessoas fariam perguntas simples, fúteis e tal, onde é que a galinha foi pôr o ovo, como se costuma dizer, e a mesa lá ia respondendo através de pancadas e outras vezes de movimentos. A mesa movimentava-se, arrastava-se pela sala, batia com um dos pezinhos, e enfim, as pessoas adoravam este tipo de comunicação. É também em 1854 que Allan Kardec tem pela primeira vez conhecimento de que existe esta nuvem, digamos como uma nuvem psíquica, que de algum modo está a atordoar as mentes da alta sociedade. Mas só em 1855 Kardec se interessa verdadeiramente pelo fenómeno das mesas girantes e daquilo que ele comportava. Kardec era um indivíduo da alta sociedade parisiense, era professor, investigador, um livre pensador, e a determinada altura da vida é de facto alertado para a situação que se estava a passar. Ele que vivia de algum modo no seu mundo, no mundo do ensino, no mundo das ciências, da investigação, sem qualquer conotação religiosa, acaba por ser alertado para o que se estava a passar nos salões chiques de Paris. Primeiro hesitou, pensou que aquilo não era para ele. De qualquer forma, em 1855 ele resolve de facto assistir pela primeira vez a uma sessão destas mesas. E ficou, digamos que, encantado com aquilo que se passou, curioso, observando alguma coisa ali transcendia a anedota ou o supérfluo. Então, resolve ele próprio, no ano seguinte, começar as suas próprias investigações. E é assim que, primeiro,
nesses salões onde ele ia vendo aquilo que se passava, recebendo depois anotações de amigos que tinham feito perguntas aos espíritos e que tinham compilado em pequenos cadernos. Ele resolve fazer ele próprio esse tipo de reunião, mas de um modo mais recatado, mais simples, de modo a que não houvesse tanto alarde em todos aqueles encontros. Há uma família que o convida, tinham duas meninas que tinham capacidades mediúnicas que podiam ajudar na investigação, e ele resolve avançar. E foram de tal forma importantes as informações que ele recebeu do mundo espiritual através dessas duas jovens, que a determinada altura apercebeu-se que já tinha material suficiente para escrever um livro. E é assim que no Palais Royal, em Paris, um edifício que fica junto ao Sena, em 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado por Didier Livreiros e na Galeria d'Orléans do Palais Royal. Bom, este livro, parecendo um livro simples, que de algum modo não se percebia muito bem até que ponto o mundo o iria aceitar, abana multidões. Eu trouxe uma outra gravura do interior do Palais Royal, nas galerias. Esta é uma das galerias onde estaria então a livraria Didier. Para além do Livro dos Espíritos, contendo 1019 perguntas e respostas, Allan Kardec lançou-se à publicação de mais 4 obras fundamentais que constituem a obra básica do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e a Gênese, que foi publicada um ano antes da sua morte. Logo a seguir à publicação do Livro dos Espíritos, e devido ao grande impacto que ele recebeu perante a humanidade, Allan Kardec forma a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inicialmente ele fez reuniões de investigação em sua casa, investigações essas que levaram até a ter 20 pessoas em grupo, mas a casa era pequena e ele resolve alugar na Galeria Valois, também no Palais Royal, uma outra sala. E temos aqui uma gravura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1868, ou seja, Kardec, que se viu inicialmente sozinho, embarcando na nau da investigação, vê-se agora rodeado por personalidades célebres, gente com capacidade de entender, de o ajudar, de colaborar com ele. Então, dentro daquilo que o Espiritismo nos ensina, temos os pilares fundamentais da doutrina. A doutrina espírita não é religião nem seita. É uma filosofia de vida, uma ciência que nos leva a consequências morais. Por isso, aquelas 5 obras contêm tudo aquilo que nós, seres humanos, precisamos para sermos minimamente felizes na Terra. Ou seja, ali está o sumo da nossa vida, o motivo por que estamos aqui, porque é que sofremos, porque é que temos doenças, porque é que nem sempre nos apetece viver mais, quais são as expectativas que temos para o futuro, o que é que nos irá acontecer após a morte do corpo físico. E as 5 obras básicas do Espiritismo, e ainda também o que é o Espiritismo e obras póstumas de Allan Kardec, bem como os 12 volumes da Revista Espírita que ele lançou na sua vida, contém de facto o consolo que Jesus nos prometeu. Bom, para isso
destacamos os 5 pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita defende a existência de Deus. Diremos, será que Deus existe? Basta abrir os olhos. Se olharmos à nossa volta e virmos que tudo se conjuga numa harmonia perfeita, à qual nós não seríamos capazes de dar resposta, alguém está por detrás disto tudo. Alguém põe a mão no universo. Essa é a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. O que é Deus? E eles respondem, no Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dentro do segundo ponto, a doutrina espírita defende a imortalidade da alma. Diz-nos que nós somos seres imortais. Fomos criados simples e ignorantes e estamos a fazer uma caminhada, neste momento, sobre a Terra, até aprendermos tudo aquilo que a Terra tem para nos oferecer. Para isso, precisamos de uma alma imortal. Não é num corpo físico só que nós iremos fazer todas as aprendizagens de que necessitamos para evoluir. Então, após largarmos o corpo físico, e é isto que este ponto defende, iremos para o mundo espiritual, onde prepararemos novas vidas, novos projetos com rumo à perfeição para que Deus nos criou. Significa isto o quê? Que nem tudo acaba com a morte. Defende ainda a doutrina a pluralidade dos mundos habitados. Este é o único ponto em que, ou para o qual, ainda não existe o timbre da ciência. Ainda não está comprovado que existem outros mundos habitados. Agora, será que a razão do ser humano minimamente inteligente não é soberana? Vamos ver. Se olharmos para o céu, numa noite clarinha, vemos milhões de outros pontos luminosos que não são mais do que outros mundos iguais à Terra, maiores do que a Terra, em melhores condições, quem sabe, de vida. Será que Deus construiu só a Terra habitada e todo o universo que nos rodeia só para a gente ver, como se diz? Não é capaz de não fazer muito sentido. Os mundos que os espíritos consideram mundos habitados serão aqueles mais evoluídos do que a Terra, para onde gravitaremos após termos feito toda a nossa aprendizagem no outro planeta, e também deles ainda menos evoluídos do que a Terra, os quais já tivemos a capacidade de deixar para trás na nossa caminhada. Explica-nos ainda a doutrina espírita a comunicabilidade dos espíritos, isto é, que os espíritos se comunicam. E eles não se começaram a comunicar só em Hydesville, lá com as pancadinhas às meninas. Não. Desde sempre que os espíritos se têm comunicado. Porquê? Porque sempre houve intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Porque a mediunidade é de todos os tempos. A mediunidade será a capacidade de fazer a ligação entre o plano espiritual e o plano físico. Temos um expoente da nossa época de receber comunicações dos espíritos, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, que nos deixou uma obra espantosa, em que os espíritos nos dão informações muito profundas e muito avançadas em relação a tudo aquilo que se passa do lado de lá da vida, percebendo melhor a vida no mundo espiritual e noutros mundos. E finalmente, os espíritos dizem-nos que existe a reencarnação, ou seja, que todos nós já tivemos muitas vidas, que neste momento estamos a viver mais uma dessas vidas, que vimos de experiências diferentes, às quais respondemos de forma diferente. E nesta vida somos, portanto, pessoas diferentes,
fruto daquilo que conseguimos construir noutras vidas. Quando Deus nos criou, criou-nos simples e ignorantes, mas dotados de capacidade de decisão e de liberdade. Deu-nos a cada um uma missão. E nós lá fomos, ainda espíritos muito incipientes, acertando e errando nas experiências que nos iam sendo facultadas. E assim construindo o nosso próprio edifício pessoal, íntimo. Consoante o esforço que fizermos para melhorar, seremos, em vidas futuras, melhores pessoas. Então, poderemos perguntar, então, como é que se justifica, qual é a justiça divina perante aquilo que se está a passar agora na minha vida? Porque é que os outros são pessoas diferentes de mim? Porque é que eu estou a passar por esta dificuldade e não por aquela? Porque é que eu estou a passar por um mundo risonho ou um momento risonho? E acredito que o outro esteja a passar por um momento difícil. Não faz sentido, é difícil de acreditar. Isso era se só tivéssemos uma vida. Aí a injustiça divina estava posta à prova, não podia ser. Por isso, os Espíritos nos explicam que nós somos como um terreno a semear. Quando vimos a este mundo, temos na nossa frente o chão da sementeira. Iremos semear ao longo da vida aquilo que muito bem entendermos, porque, como ainda agora dissemos, nós somos livres. Semear no sentido, não será exatamente de semear trigo ou aveia, mas semear boas obras, renunciar a determinadas situações, construir algo que possa contribuir para o bem do mundo. Então, como eu dizia, cada um semeia aquilo que entende. Pode sentar e espero que passe, não é? Ou então pode agir diretamente, na medida das suas capacidades. E aqui está a mensagem de Jesus. A sementeira é livre. Cada um semeia aquilo que quer. Mas a colheita é obrigatória. Ou seja, no fim de cada vida iremos colher aquilo que nela semeamos. E iremos juntar no soleiro das nossas existências tudo aquilo que fomos recolhendo ao longo das várias sementeiras e das várias colheitas. Aquilo que no Espiritismo chamamos a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Significa o quê? Que tudo aquilo que nos acontece na vida e que nos põe à frente um ponto de interrogação tem a ver com uma prova ou uma expiação. Mas tem sobretudo a ver com o plano que nós fizemos no mundo espiritual para esta vida, tendo aberto o livro das existências anteriores e propondo-nos melhorar nesta. Portanto, esta é de facto a chave das diferenças que encontramos no mundo que nos rodeia. A lei de causa e efeito ou de ação e reação. Por cada ação que nós fizermos no bem, vamos apagar uma menos boa que tenhamos feito para trás. Isto é, nós não vamos encontrar do lado lá da vida nem o céu nem o inferno. Isso não existe. O que vamos encontrar vamos nos encontrar conosco próprios, sem moldura, perante a nossa essência, a nossa consciência. Iremos certamente ser recebidos por gente que nos quer bem, que pretende ajudar-nos, mas isso também acontece na Terra. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Se nós olharmos à volta, há de haver alguém que nos pretende dar a mão. É preciso estar com atenção a essa situação. Então, evidentemente que iremos depois gravitar para situações, para ambientes em que estejam seres que se identificam connosco. Por isso a vida no mundo espiritual é sempre mais harmónica
do que aqui no mundo físico, porque enquanto no mundo físico estamos todos misturados e de algum modo vamos picando, digamos assim, o campo vibratório daquele que está ao nosso lado, se ele não jogar na mesma equipa que nós, vamos nos sentir desconfortáveis. No mundo espiritual isso não acontece, porque vamos gravitar para o pé daqueles que pensam como nós. Se calhar depois verificamos é que se calhar aqueles que pensam como nós não seriam exatamente aqueles onde nós gostaríamos de estar, mas isso aí já temos que preparar a nossa nova vida e pedir a Deus que nos oriente para que para a próxima nós estejamos num lugar ainda mais simpático. Bom, íamos então dizendo que a lei de causa e efeito ou da ação e reação nos põe perante o julgamento daquilo que nos está a acontecer no momento. Agora, o espiritismo ou doutrina espírita é de facto altamente consolador. Porquê? Porque nos livra da gaiola. Olhem, para nós nos sentirmos bem com a nossa consciência quando chegarmos ao lado lá da vida, e é para isso que lutamos, evidentemente, a gente não precisa, não quer dizer que não faça, não precisa de ir à missa. Para mim é o que eu penso, sei que se calhar vocês pensam de outra forma, mas olhem, vejam bem, já não é preciso ir à missa, já não é preciso ir confessar, já não é preciso ir à procissão, não é preciso nada dessas coisas. O que é preciso é estarmos de bem connosco e com a nossa consciência. O resto é paisagem. A única coisa que iremos perguntar a nós quando chegarmos ao lado lá da vida é: o que é que fizeste no bem? E o resto não conta. Por isso, talvez não seja má ideia nós pensarmos, quando estamos ocupados com alguma coisa, pensarmos: será que isto serve para alguma coisa, ou para quem, ou para quê? Será que nós não estamos a utilizar o nosso tempo com coisas que não servem para coisa nenhuma? Então é perda de tempo. Bom, esta ideia de sermos livres é de facto básica na maneira de orientarmos a nossa vida. Livres, mas responsáveis. Olhem lá a lei de ação e reação. E isto vale tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual, porque a ideia de que podemos nós próprios rasurar, passar corretor em alguma coisa menos boa é fascinante. Deixa de haver a ideia de pecado e de castigo. E muitas vezes nas reuniões que fazemos aqui no centro de intercâmbio com o mundo espiritual, há espíritos que estão acabrunhados e tentam eles próprios, de algum modo, assinalar essa situação. Mas olha que eu fiz muito mal. A senhora quer que eu lhe diga o que é que eu fiz? Não, não quero. O que me interessa é se está disposto a fazer o bem daqui para a frente. Ai, mas eu gostava de lhe contar, não vale a pena. É tempo perdido. Portanto, olhar para a frente e depois, aquilo que os encanta, digamos assim, é perceberem que podemos sempre mudar. E como eu dizia há bocado, por cada ação que nós façamos no bem, vamos, de algum modo, eliminar outra, menos boa. Não é dente por dente, nem olho por olho, como se diz, mas será uma situação alternativa para algo que não tenha corrido bem nas nossas vidas. Agora, então, qual é o caminho para atingir a perfeição? E aquilo que o Espiritismo, como Consolador, nos aponta. A caridade. Já Jesus dizia: fora da caridade não há salvação. Foi aquilo que ele fez sempre e aquilo que o Espiritismo nos aponta como máxima de vida. Sempre. Ele orientou-se sempre pela caridade até à cruz. Entendendo que aquilo que lhe estavam a fazer foi porque não entendiam mais. E nunca se revoltando. Depois, assumirmos que precisamos de segurança. Saber o que é que nós pretendemos fazer
em cada minuto e pensar, se eu neste momento partisse para o lado de lá, o que é que eu levava daqui? Temos que ser seguros no nosso dia-a-dia, porque nunca sabemos quando é que temos o bilhete de passagem. Depois ainda, estou quase a terminar, termos confiança no nosso barquinho. Nós somos donos da nossa vida. Pode haver pouca corrente, mas há um ventinho. E a gente encanta-se com ela. Gostarmos de nós, daquilo que somos, daquilo que já fomos capazes de construir, nem que seja só um barquinho que navega em pouca água. E finalmente, o Espiritismo traz-nos uma mensagem de alegria. Alegria por vivermos, por estarmos aqui. Já viram que nós temos a sorte de estar aqui? Ainda estamos todos com cara de caso. Parece impossível, não é? Isso é por estar a ouvi-la. Tem mais um sacrifício, olha. Já cá esperava a boca. Então, alegria e confiança. E, sobretudo, apoio naqueles que sabem mais do que nós, mas que nos fascinam na vida. Então, era esta a mensagem que eu vos queria trazer. O Espiritismo é, de facto, o Consolador que Jesus nos trouxe, fazendo de nós seres únicos, responsáveis, mas capazes de atingir uma felicidade maior do que aquela em que muitas vezes nos movimentamos. Percebermos aquilo que se passa connosco, porque lá está no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E se nós tivermos a coragem de nos conhecermos, de olharmos para dentro, para aquilo que somos, talvez tenhamos também capacidade para, a pouco e pouco, ir mudando alguma coisa na nossa vida. Agora, nós estamos no Centro Espírita e até aqui falámos de Espiritismo. E o Centro Espírita? É isso com que vou terminar. Para nos definir o Centro Espírita, trouxemos o professor Herculano Pires. Herculano Pires, um grande escritor e professor espírita brasileiro, na obra O Centro Espírita, explica-nos perfeitamente aquilo que se passa no Centro Espírita. O Centro Espírita não é mais do que, ele compara a uma lente, em que se congregam todos os princípios, todos os pensamentos que o Espiritismo contém. É evidente que cada centro espírita terá a sua forma de passar o Espiritismo àqueles que o frequentam. Porquê? Porque cada centro espírita é orientado, digamos assim, não gosto muito da palavra, mas para aqui serve, por um grupo de pessoas. Essas pessoas têm determinadas características. É claro que, para que o centro seja autêntico, irá passar para o grupo que aqui estamos aquilo que os trabalhadores do centro são verdadeiramente, são isto era filtrar, não é? Então, cada centro, tendo os seus trabalhadores, tem a sua forma única de passar a mensagem doutrinária. Embora, como disse, de uma forma diferente de centro para centro, isso poderemos encontrar com facilidade. Agora, a essência está no empenho em passarmos o Espiritismo, ou doutrina espírita, contida nas 5 obras básicas da doutrina, com toda a simplicidade que ela contém. Então, diz Herculano Pires, na obra O Centro Espírita: o Centro Espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele se iniciam os neófitos, ou seja, as pessoas que vêm pela primeira vez saber como é que é. Revelam-se os médiums. Aqui aceita-se a mediunidade, respeita-se, e os médiums têm a hipótese de revelar a sua mediunidade. Comunicam-se os espíritos, como dissemos, em reuniões mediúnicas, de conforto e de intercâmbio com o mundo espiritual para colaborar com os bons espíritos desta casa. Educam-se crianças e adultos.
Libertam-se os obsidiados, já explicar daqui nada. Estuda-se a doutrina espírita nos seus aspectos teóricos e práticos. Promove-se a assistência social aos necessitados, sem imposições e discriminações, e cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. Então, Herculano Pires, de algum modo, sintetiza aqui tudo aquilo que se passa no Centro Espírita. E está aqui retratado também aquilo que se passa neste centro. Há aqui referência à libertação dos obsidiados, ou seja, ao esclarecimento daqueles que estão do lado lá da vida e que podem, por um motivo ou outro, estar a dificultar a vida daqueles que aqui se encontram. E o Centro Espírita tem alguma capacidade de resposta para ajudar as pessoas que estão a passar por essa fase de influência, de modo, por um lado, a libertar a pessoa que está a receber essa influência, por outro lado, a esclarecer os seres que estão junto dela e que, se lhe transmitem uma influência menos boa, não será, na maior parte das vezes, por agressividade, mas mais frequentemente por ignorância. E então, para além do esclarecimento daqueles que estão no corpo de carne e para a qual o Centro Espírita abre as suas portas, abrem-se também as portas para aqueles que estão no mundo espiritual e que precisam de alguém que os entenda, que dialogue com eles, de modo a facilitar-lhe também a vida no lado onde se encontram. E pronto, este era o tema que eu trazia hoje e deixamos então um espaço para alguma pergunta que nos queiram fazer.